Olha, CW, tô de olho em vocês, entendeu? Dona CW, não ouse. Ainda mais com esse final aí, esse final Não desse ouse, episódio aí, que roteirista. eu não gostei, entendeu? Como assim, entendeu? Eu não estou suportando mais. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luna Solis. Eu sou a Artemisia Lopes e né, se você é novo por aqui no nosso canal a gente tá sempre trazendo conteúdos sobre reviews de séries, sobre filmes, sobre teorias. Então, se você é assim como a gente gosta desse tipo de conteúdo, coloquem com a gente que aqui é de fã pra fã. Já se inscreve no canal, já deixa o like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu sou Laura Zack e no vídeo de hoje vamos falar de Nancy Drew. Vamos ali falar do novo episódio da terceira temporada. É logo depois da vinheta. Então, pessoal, né, vamos falar aqui sobre o último episódio de Nancy Drew do ano. Pessoal, infelizmente, né, o próximo episódio, né, episódio 10, só vai ao ar lá na CW no dia 7 de janeiro. Então, assim, a gente ainda tem aí uma longa espera e, gente, esse episódio, ele terminou com um cliffhanger, assim, que a gente vai sofrer, né, até o 10º episódio. Mas, assim, falando aqui desse episódio, a gente já vai adiantar aqui, né, basicamente dois arcos bem pequenos que a gente teve aqui nesse episódio que envolveram ali, né, o casal, né, Nick e George, que a gente teve, eles tendo uma pequena reconciliaçãozinha, né, ali que eles finalmente resolveram ali os problemas que eles tinham ali, as pendengas deles, né, que eles não comentavam uma coisa um com o outro, né, eles estavam tendo ali aqueles pequenos problemas de casal, mas aqui, né, a George finalmente contou, né, que ela se livrou ali da alma ali da Odette de vez, né, então assim, não tem nada mais que impede ali o relacionamento dela com o Nick, e aqui nesse episódio eles decidem, né, firmar ali o relacionamento de vez, né, e se casarem de vez, né, e depois ali de alguns percalços ali no meio do caminho, eles vão, né, ali até um juizado pra eles se casarem ali no civil, só que aí do meio pro fim, né, a George, ela fica bastante indecisa, ela decide ali, né, que é melhor adiar o casamento por enquanto, né. E aí uma coisa que a gente fica pensando, né, se isso talvez envolve uma das profecias, né, como a gente já comentou aqui em vários outros vídeos de Nancy Drew aqui no canal, de que, né, talvez aquela profecia que fala, né, que um de vocês vai trair o seu verdadeiro amor, talvez se refira que é o nosso casal Nick e George, né, ou talvez não, né, também a gente pode, talvez isso envolva, né, aquela história lá da George com o pai dela, talvez, quem sabe, né, porque ela tá ainda mal resolvida com ele, né, então assim, mas eu acho que não vai ser o caso, eu acho que talvez vai envolver mais aí uma coisa que envolva aí a profecia, né? Então, assim, aparentemente o casal Nick e George, eles ainda não estão oficialmente casados, mas, né, eles estão juntos e se resolveram aqui nesse episódio. E aí, falando do outro arco que a gente teve aqui nesse episódio, que foi aí, né, da Ivy, aquela amiga ali do Nick que apareceu lá no finalzinho do episódio 8 e que foi ali, né, a garota que ele salvou ali alguns anos atrás, né, que fez com que ele assassinasse, né, uma pessoa e fosse ali pra um reformatório juvenil. E aqui ela volta aqui nesse episódio e, né, aparentemente ela está ligada ali com uma cena de assassinato. Ela tá ali sendo quase que acusada, né, de cometer um crime. E aí a gente tem a Bess, o Nick e ali a George, né, envolvidos aí nessa investigação pra tentar entender o que aconteceu com ela. E assim, esse foi um arco que basicamente ele serviu muito pra trazer um pouco, um gostinho, né, daquela coisa de investigação que a gente tá acostumado a ver na série. E do meio pro fim, né, ali a gente acaba descobrindo que tudo não passava, né, de um grande trauma que a Ivy vinha carregando todo esse tempo dentro dela e que acarretou, né, ali muito no psicológico dela e acabou tendo consequências ali, né, na própria mente dela. Ela começou a ter ali uns blackouts, que ela tem uns apagões e ela fazia coisas que ela não tinha noção do que ela estava fazendo, né, tanto é que ela acreditava que ela tinha assassinado ali o namorado dela, mas tudo não passou de um grande engano. E aí do meio pro fim, né, ela acabou voltando ali pra Flórida pra se tratar, né, psicologicamente ali com alguns psicólogos, né, então foi um arco bem pequeno que de certa forma não teve tanta relevância assim pra trama, foi uma coisa que envolveu muito só o Nick mesmo, então assim, foi um arco bem pequeno que, ao que tudo indica, talvez não vá impactar tanto assim o restante, né, da trama aqui dessa terceira temporada. E o curioso aqui, né, desse arco que envolve a Ivy, né, foi ali a Bess, né, gente, nossa, quase que eu tava entrando na tela assim pra falar, minha filha, para de acusar a menina, coitada. Gente, a Bess ali,
claramente projetando as próprias inseguranças dela, né? E até um pouco toda essa questão que a gente tá tendo nessa temporada, né? Dela se envolvendo ali com a Temperance, querendo se provar o tempo inteiro, provar, né? Que ela é importante, que ela é útil. Então, assim, ela tava, né, bem acusando ali a Abby, dizendo que ela realmente tinha matado o cara. Ela tava tentando arrumar provas, né? Toda vez que eles encontravam alguma pista, ela ficava tentando afirmar que aquela pista basicamente dizia que a Ivy era culpada. Então, assim, né? Teve um pouco também dessa dinâmica aqui da Beth, desse episódio que envolve aí essa questão dela com a Temperance, né? Paralelo a isso, a gente teve ali o arco da Nancy, do Agente Park e do Ace, que eles estavam ali atrás de pistas sobre as outras partes da alma da Charity que estavam indo, né, por aí dando sopa, né? E pra isso eles precisavam ali de um totem ou de alguma coisa que pertenceu à própria Charity pra eles poderem, né, meio que dar aqueles feitiços de rastreamento deles, né? Fazer as revelagens dos rituais, né, gente? E aí, né, gente? Rolou assim uma coisa que eu não gostei muito desse arco aí. Vocês sabem que eu e a Temisa somos fãs do quê? Do chip, do casal, entendeu? Nancy e Ace. A gente quer que isso aconteça, entendeu? E aí, esse Agente Park que aparece, entendeu? Pra atrapalhar o nosso casal, entendeu? Ele ficava lá tendo umas cenas com a Nancy, não. entendeu? Não, gente, entendeu? Só que, gente, nesse episódio a gente teve, assim, uns gostinhos, entendeu? Tipo, o Ace com ciúmes, entendeu? E aí eu ficava, tudo bem. A Nancy tá aí quando a gente vai pro menino ficar com ciúme pra ele depois tomar uma atitude, entendeu? E, né, finalmente revelar os seus sentimentos, entendeu? E, gente, quase aconteceu, entendeu? Tava tudo indo, tava tudo lindo, entendeu? E chega o final do episódio. Que foi aquele final de episódio, gente? Como assim, entendeu? Não! Inclusive, vamos fazer teoria sobre esse final aí, gente. Que foi aquilo, entendeu? E nesse rolê aí deles, né, tentando ir atrás das almazinhas ali da Charity, que tá dividida, a Nancy e o Agente Parker acabam indo sozinhos pro túnel, porque, infelizmente, o Ace ficou pra trás, deu um fantasma lá, fechou a porta, entendeu? Bateu a cabeça dele, desmaiou, tadinho, entendeu? Meu Deus do céu! Tadinho do Ace, só sofre o bichinho, entendeu? Aí nessa, né, a Nancy e o Agente Parker fica lá tendo umas conversas filosóficas lá deles, não sei o quê. Aí eles começam a morrer de hipotermia. Gente, tem duas entradas pra aquele negócio lá. Tem a entrada lá da Sociedade Secreta, tem aquela entrada que a Nancy entrou com o Ryan. O que vocês estão fazendo aí, meus queridos? Vão morrer de hipotermia, é isso mesmo? Não entendi essa deles, entendeu? Mas sim, sério, gente, eu não gostei porque ele tá atrapalhando, entendeu? O meu casal, entendeu? Então, assim, a gente só para, entendeu? Para de ficar aí dando trela pra nós. Ai, gente, o que foi aquela ceninha dele dando esse com frio e ele dando o casaco dele pra ela? Ai, gente, não, só não. Gente, olha, se ela terminar essa temporada com a gente, eu vou ter um treco, entendeu? Eu tô esperando esse casaco acontecer desde a segunda temporada, entendeu? Olha, CW, tô de olho em vocês, entendeu? Dona CW, não ouse. Ainda mais com esse final aí, não ouse, que eu não gostei, entendeu? Como assim, entendeu? Eu não estou suportando mais. Gente, justo na hora que eles iam se encontrar, eles iam se declarar um pro outro. Aí o Ace me gira a porcaria da chave e ele vai parar. Não, só não. Maldade. E aí, né, pessoal, ali do meio pro fim, depois que eles descobrem um pouco mais ali do passado que envolve a Charity, né, que aparentemente ali o Beckett Dow, ele, né, provavelmente ele se transformou ali na própria criatura, né, que ele chama ali de cabeça de cobre. Mas assim, cá entre nós aqui no off, eu prefiro mesmo o Assassino dos Corações Congelados, porque eu achei esse nome muito esquisito. Mas assim, né? E aí, ele, aparentemente, a mãe dele, né, a Cora Down, ela colocou ali uma espécie de feitiço nele, que ele ficou ali imortal, e ele se torna ali o guardião ali da alma da Charity ao longo ali dos séculos seguintes, né? Depois que a gente descobre tudo isso ali, a gente, né, parece que não, a Charity, ela não é ali a única alma que está presente ali aos redores ali de Horseshoe Bay, né? E parece que essa nossa teoria, ela só se confirma quando a gente tem ali a cena, né,
fatídica do Ace, justamente ali do momento que ele vai se encontrar com a Nancy, que eles vão, né, conversar sobre os sentimentos deles, porque a Nancy, ela também tem sentimentos pelo Ace, tá? Fica muito nítido ali no rosto dela, entendeu? Principalmente quando ela chega ali, ela não vê o Ace, né, que ela fica com a carinha de decepcionada. Então, tipo assim, gente, tem sentimentos aí, entendeu? E é justo nessa hora de quando o Ace tá consertando ali a chave, ele tem a brilhante ideia, né, de girar a chave. E o que aconteceu, gente? Ele aparentemente foi parar ali numa espécie de um mundo paralelo. E parece que é um mundo paralelo de fantasma, né? A gente ainda não sabe muito bem, porque, né, o episódio ele termina justamente nessa cena. E pra piorar ainda, quem aparece lá, quem que está lá junto com o Ace? A Hannah. Sim, pessoal, a gente aqui acusando a coitada, entendeu? A gente teorizou aqui que ela tava ali junto com a Tempest, que ela tava envolvida nessa treta toda aí, desses assassinatos, desse serial killer que tava acontecendo. Mas a coitadinha, ela era só mais uma vítima, entendeu? Do mundo sobrenatural. E ela tá ali junto com o Ace. Então, assim, foi bem legal que eles fizeram uma ligação, né, com os primeiros episódios, que quem, né, o fantasma que ficava batendo ali na porta era a própria Hannah. E esse tempo todo ela tava tentando contatar eles e avisar eles de alguma forma de que, né, eles estão ali correndo perigo, né? Ainda mais quando ela fala ali pro Ace, né, quando ela vai ali tentar bater ali na porta da Nancy, que eles estão em perigo ali naquele local. Então, assim, gente, vem uma treta muito pesada aí que a gente vai tentar, né, debater um pouquinho aqui, né, antes aí da chegada do grande e 10º episódio. Falando, né, nesse final aí trágico do Ace, no final do episódio, ai, Ace. Então, ele gira aquela chavezinha e aparentemente a alma dele se desvinculou do corpo, vai parar nesse limbo aí estranho, não sabemos o que realmente aconteceu. Isso me levou, assim, a ir atrás de uma profecia que foi feita lá no início da temporada, gente. Lembra do Michael Burke, que ele tinha umas profecias muito loucas lá no acampamento dele? Então, uma dessas profecias se encaixa nessa chave aí, nessa chave misteriosa que aparentemente separou o corpo do Ace. A profecia diz o seguinte: estou vivo para sempre e tenho as chaves do inferno e da morte. E esse estou vivo para sempre, obviamente, deve se referir ao dono da chave, que é, né, o assassino lá, o cabeça de cobre, que foi o inventor, né, gente? Lembrando que o Beckett, ele foi o inventor da chave ali, então, e do cadeado, daquela cela, de um monte de coisa. Então, assim, né, gente, é sobre ele, entendeu? E essa chave, né, a chave para o inferno e da morte, gente, olha isso. Que obviamente deve se referir a esse limbo aí onde estão o Ace e a Hannah. Então, gente, tava na nossa cara desde o início, entendeu? E a gente não associou a chave que aparece desde os primeiros episódios a essa, gente. E outra teoria, né, que também tá começando a fazer sentido, né, logo depois que a gente descobre, né, que a gente teve aí essa introdução dessa nova personagem, que é a Charity, né, que é a teoria ali que fala o seguinte: a grande escuridão logo será restaurada, uma coroa cercada pela marca de 4. E, gente, isso aqui não tá aparecendo, não tá... Vocês estão sentindo gostinho de Charity aqui nessa profecia? Porque essa grande escuridão aí que a profecia fala pode, né, fazer menção aí, fazer alusão, né, à própria Charity em si, né, no fato dela representar aí um grande perigo aí pra cidade de Roche Bay, porque ao que tudo indica que ela vai ser aí a grande vilã da série, né, não vai ser a Tempest como a gente pensava, ou talvez vão ser elas duas, né, a gente ainda não sabe qual que é esse tal desse plano aí que elas têm, porque aparentemente elas têm algum plano juntas, e talvez essa outra parte da profecia que fala uma coroa cercada pela marca de 4, provavelmente essa marca de 4 aí também faz alusão aí, né, à própria alma da Charity, né, que está dividida aí ao longo dos séculos, né? Então talvez a coroa talvez faça menção, talvez é uma espécie de acontecimento que vai envolver a Charity, que ela vai, sei lá, ela vai conseguir o objetivo dela, né? Ela vai ser coroada, né, entre aspas, ou será que isso vai envolver a própria Nancy de alguma forma, né? Porque lembrando, né, que a Tempest, ela fala ali na cartinha que ela faz ali pra Charity lá no episódio 8 que o papel, né, o lugar ali da Nancy na linhagem Hudson é fundamental ali para o que quer que elas estejam planejando, né? Então, assim,
a Charity, eu tenho a impressão que elas vão aprontar alguma coisa muito perigosa aí nos próximos episódios. E a outra teoria, né, a última teoria aqui que eu vou ler pra vocês, talvez faça menção a uma coisa trágica que vem por aí, né, pessoal? Ai, a profecia diz o seguinte: vejo o topo da colina inundado de sangue e estrondos de trovões, né? Lembrando, né, que essas teorias que a gente tá lendo aqui são, né, aquelas profecias bizarras que teve lá no primeiro episódio, né, que foram escritas ali pela primeira vítima ali do assassino dos corações perdoados, que foi ali o Matthew Burke, né, que agora a gente já sabe que ele era uma pessoa ali que carregava ali um pedaço da alma da Charity, e ele provavelmente começou a alucinar, né, ele viu aquelas coisas ali do passado, ele provavelmente achou que estava louco e ele começou a anotar essas coisas. Então, assim, tudo tá começando a fazer sentido agora que a gente tem essas novas informações. E muito provavelmente, né, essa profecia aqui fala de um sacrifício, né, gente? Claramente, se você parar pra pensar, faz muita alusão a um sacrifício, né? Uma pessoa ali no topo de uma colina que se ofereceu ali como sacrifício pra alguém, né? Principalmente depois que a gente teve, né, como a gente já mostrou nos nossos vídeos anteriores, né, de teorias de Nancy Drew, de que os atores, né, ali a própria Kennedy e ali o ator que faz o Ryan, né, o Riley Smith, eles falaram que eles ficaram muito chocados com a season finale dessa terceira temporada. Então, assim, depois que a própria Kennedy também, ela postou no Twitter que ela chorou lendo o roteiro do último episódio. Então, assim, gente, tudo indica que parece que vai ter uma grande tragédia e muito provavelmente alguém vai morrer no fim dessa temporada. E só de pensar, assim, nas possibilidades de qual personagem que pode ser, assim, é aterrorizante, né, pessoal? Colina sempre me associa muito a Nancy por causa do passado lá dela com a mãe e tal, né? Que aconteceu numa colina. E assim, como a gente acha que a última frase ali da profecia do Squad, né? Que diz que um de vocês cumprirá o seu destino. E a própria Tempest fez uma alusão à própria Nancy ali. E ela fica dizendo que a Nancy é necessária pra alguma coisa, provavelmente um ritual. Talvez a Nancy, o destino dela seja cumprir esse ritual aí. Não sei se eu gostei do que eu pensei, mas porque faz sentido, faz, entendeu? E será que, gente, será que a própria Nancy pode morrer no fim dessa temporada? Tudo bem que, tipo assim, ela não pode morrer, né, literalmente morrer, porque ela é a protagonista, mas assim, se ela pode morrer, mas voltar de alguma forma, isso abra consequências, né, abra uma brecha aí pra uma possível quarta temporada. Porque, né, gente, a gente já viu aqui que tudo é possível aqui em Nancy Drew. Então, assim, será que vai ser a própria Nancy quem possa acabar morrendo e seja ela quem vai se sacrificar pra salvar os amigos, pra salvar uma outra pessoa? Talvez esse sacrifício aí relacionado a Nancy seja tipo que a Charity volte no corpo da Nancy, né? Quando a alma dela for restaurada, precisa de um recipiente, no caso uma Hudson, né? E a última da linhagem, né, infelizmente, e viva, é a Nancy ali. Como a gente sabe, o sangue dela tem umas propriedades meio mágicas, né? pra Tempest ali. E como a Tempest já usou, meio que pegou o corpo da filha, não sei o que vai rolar, mas assim, achei, talvez na próxima temporada seja a Nancy, só que, tipo assim, o corpo da Nancy, mas com a Charity dentro, ao invés da própria Nancy, entendeu? E esse seja, tipo, o plot twist para ali a season finale, né, pra próxima temporada ali. Imagina, terminar com a Nancy como uma vilã dentro dela. Então é isso, pessoal, vai ficando por aqui, né, basicamente o último review de Nancy Drew do ano, pessoal, não é o último review de Nancy Drew aqui do canal, entendeu? A série vai voltar ali no dia 7 de janeiro e é claro, né, assim que sair o episódio a gente vai estar trazendo aqui um review pra vocês, né? Se você tem alguma teoria, deixa aí embaixo suas teorias, né? O que você tá achando dessa temporada, vamos debater, né, aqui, enquanto a gente espera ansiosos pelo retorno da série lá em janeiro, né? Então é isso, se você é por aqui no canal, se inscreve, deixa o like se você gostou do vídeo, ativa o sininho pra você não perder novos vídeos assim que saírem aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!